Todos nós tivemos e acompanhamos aí a mensagem que os dois pastores trouxeram nesse culto. Pastor Moisés, ele falou sobre o Salmo 133, falando sobre a realidade da unidade. E trouxe muitos assuntos importantes ali. E eu gosto de ouvir os pastores que passam aqui pelo púlpito e pregam a palavra. E eu sempre tenho comigo uma caneta. E quando eu não tenho, eu busco uma ali do lado para alguém, porque durante as pregações de meus pastores e de irmãos que vêm pregar, eu gosto de fazer algumas anotações. E no culto de ontem à noite, ou melhor, de ontem, a mensagem ela foi muito forte, ela falou bem de perto com cada um de nós que estávamos aqui. Depois veio, na sequência, o pastor Marquinhos, também falando em Salmos, e ele falou sobre o Asaf, que no momento de crise na sua vida espiritual, no momento de angústia, no momento que ele via tanta gente prosperar e ele não prosperava, e ele olhava as outras pessoas também prosperando, ele disse que os pés dele escorregavam, e ele quase caiu. E nós vimos algumas colocações, e eu sento ali, eu tenho sempre uma caneta no meu bolso, sempre tenho papel para fazer as minhas anotações. E baseado nisso, eu resolvi de trazer uma palavra aos irmãos nesta noite. Eu estou evitando de usar o quadro por um pouco, ali as telas, mas em janeiro, quem sabe, eu volto com as telas de novo. E eu pensei em falar sobre os embates que há na nossa vida, no dia a dia, como cristão. Nós, como crentes, temos tido decepções lá dentro de casa, decepções com os próprios familiares, temos tido decepções e embates com irmãos dentro da igreja, com irmãos que às vezes são tão abençoados, mas de repente uma palavra nos ofende e a gente acaba até ficando um pouco sentado e não fazendo mais nada para Jesus, como que se Jesus tivesse alguma coisa com isso. Também, às vezes encontramos isso lá no trabalho, no serviço, quando você vem do serviço, só a esposa para conhecer, e se a esposa trabalha fora e o marido vê que naquele dia ela não teve um dia legal, ele já vê no seu semblante, no seu olhar, o momento de embate, de luta que passaram. Eu queria hoje olhar para uma passagem bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 39 da Bíblia, você vai acompanhar, nós vamos ler, e vamos ver sobre um homem chamado José, que ele era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Olha os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac e era bisneto de Abraão. Ele já havia passado algumas diversidades dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Ele passou umas lutas muito fortes, principalmente com seus irmãos que invejavam ele, e por ele ser também o filho mais queridinho do papai, da mamãe, acabou sendo ali uma pessoa que teve muitos momentos críticos na sua vida. Então vamos ler o capítulo 39, mas vamos começar lá no versículo 20. Depois a gente pode voltar aos primeiros versículos, mas eu queria que você fosse comigo no versículo 20, para nós tirarmos algumas lições daqui desse texto. Versículo 20 até o 21, os dois versículos ali. Ora, no terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhes havia interpretado. Meus queridos, a diferença de José para um escravo comum era muito grande.
ele não era apenas um escravo, ele tinha uma diferença muito grande de um escravo comum, porque ele estava sendo escravo no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. Mesmo ele decepcionado com seus irmãos, mesmo ele estando no momento de crise na família, quem era com ele? Quem estava com ele lá no Egito? Responda para mim. Quem? Deus estava com ele. Então veja, mesmo que você e eu estejamos no momento de crise, crítico, momento assim de decepcionado com alguma coisa que aconteceu ou dentro da igreja ou dentro da própria casa, uma coisa eu tenho que saber, que Deus ainda é comigo. Deus ainda está conosco, o último que nos abandona. Ainda que teu pai e tua mãe venham te abandonar, eu, o Senhor, não te abandono. E a Bíblia vai dizer que o choro ele pode durar uma noite inteira, um choro de tristeza, decepção, mas a alegria vem no amanhecer. Vamos voltar ao capítulo 2, ao capítulo 39, versículo 2, e você vai ver que essa diferença de José para um escravo comum era que, mesmo no momento que ele estava sendo escravo no Egito, né, mesmo decepcionado na sua vida, com os seus irmãos, ele estava com o Senhor. Veja o versículo 2 do capítulo 39. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja que quando o Senhor está conosco, mesmo no momento como está aqui o José, Deus estava com ele. E se Deus está comigo e com você, nós, por obrigação, nós somos prósperos. Você já viu algum judeu não ser próspero? E se você está com Jesus, Jesus era nazireu, era judeu. Quem está com Jesus é próspero. Nessa vida e na outra vida. Versículo de número 3. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele. Quem que viu que o Senhor estava com ele? O Potifar. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Quem sabe, se fosse José, pensaríamos assim: agora está tudo bem, já sofri, meus irmãos já me botaram dentro de uma cova, vim de arrasto até o Egito, fui para venda de escravos, mas agora eu estou numa boa família, eu agora estou bem, a minha luta acabou, estou agora na casa do Potifar, tudo está nas minhas mãos, ele entregou para mim, agora eu como do melhor, eu dito as coisas aqui, só ele me vedou a mulher dele, mas o resto aqui é eu que mando. Ele estava confortável, sim ou não? Mas estava longe de casa. A decepção continuava na sua vida? Continuava, ele estava decepcionado. Mas diz que naquela folguinha dele, a Bíblia vai dizer que a esposa do seu senhor começou a tentá-lo para que se deitasse com ele. Mesmo diante das decepções, quando você melhorou, estava num carrinho velho, caindo os pedaços, agora comprou um Corolla, né? Agora eu estou bem. Meu irmão, eu e você precisamos, mesmo nas decepções ou na alegria, estar com o Senhor estar conosco. Veja que certo dia, quando ele tentava seduzir José, o que José faz? Ele foge. Por que José fugiu? Você poderia me responder? Hoje você vai pregar junto comigo aqui, ó. Nós aqui, junto. Por que José fugiu? Para não pecar. E o irmão respondeu certo.
Porque temia a Deus. Sabe por que muita gente entra em adultério? Por que muita gente peca? Porque perderam o temor de Deus. Quando você teme a Deus, você foge. Porque você não quer pecar contra Deus. Você pode até pecar contra alguém aqui, mas contra Deus você não quer pecar, por causa do temor de Deus. E José, então, ele fugiu porque temia a Deus, porém suas vestes ficaram nas mãos de quem? Daquela senhora. E o que ela fez? Vingou-se dele. Eu vou ferrar contigo, menino. Tu fugiu? Mas eu vou ferrar contigo. E às vezes, nós ouvimos o pastor Moisés falar aqui no domingo à noite, que às vezes a pessoa vai lá, calunia a gente no Face, ou em qualquer outro lugar, ou no Zap, e a gente fica danado da vida. Mas uma das coisas, meus irmãos, é quando alguém te calunia por vingança, mas você está certo, e quem anda certo, quem anda sincero, anda seguro. Agora você vai ver que Potifar deu toda aquela regalia para José, e agora ele fica decepcionado com José, mesmo José não tendo culpa alguma, porque ele temia Deus, e ele foge. Ele lança o José no cárcere. Poxa, José estava tão confortável, lembre-se dessa palavra aqui, eu estou bem agora, eu mando, como a hora que quero, estou governando a casa do Potifar, que é um general daqui do faraó, eu estou por cima, eu estou bem, mesmo que houve luta, mas agora eu estou bem. Ele estava bem? Sim ou não? Estava. Mas Deus precisava de José, e Deus usou, permitiu pelo menos, que a mulher do chefe gostasse dele. E José não era feio não, José era bonitinho, José era um cara atipado. Aí ele lança no cárcere, lá no versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Essa casa do cárcere não era lá uma prisão bem no fundo, lá numa cinzela, lá num lugar terrível, lá num cubículo. Não, ele estava na casa da guarda, onde eram presos os guardas do colarinho, as pessoas dos colarinhos brancos. Ele estava talvez numa casa domiciliar, mas estava preso. A sua regalia estava cortada, ele entregou na casa do cárcere, não era num lugar, seria, ele tem curso superior, então ele vai para uma celinha mais confortável, sozinha, ele estava assim, mais ou menos assim. E diz, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele na casa do cárcere. Eu paro aqui para dizer que quando as nossas expectativas são frustradas, que você está indo tão bem, fazendo o melhor pela igreja, por tudo, pelo reino de Deus, e de repente é frustrado aquilo que você vai fazer. Puxa, o pastor não me entende, o irmão não me entende, o meu obreiro não me entende, eu estou fazendo, parece que os caras que fazem mais errado têm mais chance do que eu. Isso se fala lá na convenção. Quando nossas expectativas são frustradas, Deus está nos chamando para viver os sonhos dele para nós. Não é os nossos sonhos, é o sonho dele. Porque os sonhos de José foi que ele viu, Deus mostrou em sonhos para ele viu estrelas que se curvavam, ele viu os molhos que se levantavam em pé e se inclinavam, mas agora isso era apenas um sonho. Ele está agora diante de um momento difícil na sua vida, que ele está de escravo. Quando ele melhorou de vida um pouquinho, que estava com a expectativa boa,
De repente, xadrez, cárcere. Então, quando nossas expectativas são frustradas, eu queria fazer, o pastor não deixou. Eu queria fazer, mas aquele irmão se meteu no meio, teve que vir para cá para tirar o meu lugar. Não, meus irmãos, aguente aí, porque Deus está te chamando, aleluia, para dar outros sonhos para você, mas não é os teus sonhos, é o sonho dele. Então, o que Deus tinha para José é maior do que o que José esperava. Ele nem esperava isso. José aprendeu a encontrar vitórias em meio às decepções, porque ele temia a Deus. Às vezes eu fico pensando, quando alguém quer porque quer uma posição, e Deus vai lá e frustra ele. Eu lembro quando eu saí de Imbituba e vim para Florianópolis, foi glória, saí do interior e vim para a capital. Trabalhei ao lado do meu pastor como servo fiel, mordomo fiel. Vim para Florianópolis a convite dele e saí para a obra integrado por ele. Que bênção! Glória a Deus! Fui para Blumenau. José, vamos comigo para Blumenau? Vamos, você vai para o Garcia e pastor Eliel vai para a sede, para dar um descanso, porque você está sempre na sede, então agora vou dar um descanso para você. Ok, pastor? Fui lá, vi a casa, tudo. Chegou lá na hora, mudou. Não, tu fica na sede. Fiquei lá com ele. Blumenau, outra igreja maravilhosa. O que não tinha na minha igreja do interior, eu vi aqui em Florianópolis. Berçário, faixa etária na escola dominical. Todas as coisas grandes eu aprendi aqui. Daqui fui para Blumenau, uma igreja maior do que aqui. Lá também coisas maravilhosas. De repente, ele diz: Josué, você está mudado para Cunhaporã, uma cidadezinha indígena chamada Moça Bonita. Quem estava lá? Pastor Vilmar Abreu era o pastor daquela igrejinha. Quantos membros tinha essa igrejinha? 88 membros. Qual era a entrada dessa igreja? R$800. Quanto é que o pastor ganhava? Em Blumenau, R$1.500. Quanto é que eu fui ganhar lá? O pastor Valmor disse: por um ano, eu vou te dar R$1.000. E depois de um ano, tu tem que bater asa e te virar. Tu tem que fazer crescer em um ano essa igreja. E chegou no mês seguinte, veio R$900. Eu liguei para ele: pastor, faltou 100. Ele disse: 100 é o dízimo que tem que ficar aqui. O dízimo fica aqui, nós te mandamos 100, mas tem que ficar o dízimo aqui. Eu estava frustrado. Você sabe o que é decepcionado? Você sabe que é uma pessoa que trabalha ao lado do pastor o tempo todo, ajudando ele, respeitando como vice. E vice é a posição mais difícil, porque você não pode, às vezes o pastor fica meio forte nas suas falas, e você tem que compensar o outro lado da igreja. Você não pode ficar contra a igreja, e você não pode ficar contra o seu pastor, e você tem que contrabalancear. O pastor disciplinava alguém, ou tirava alguém da obra, aí vem aonde? No vice. Mas o pastor fez isso, eu não admito isso. Se eu fosse meu irmão, eu fazia, eu ia para a justiça. E o vice tem que dizer: não, rapaz, Deus está trabalhando, deixa assim, Deus sabe o que está fazendo. O meu pastor tem a visão de Deus, eu não podia ir contra o meu pastor. E dito e feito, dali 2 meses descobri que o cara estava em pecado, e o pastor não sabia, o pastor Valmor não sabia, mas Deus tirava, dava visão para ele, e não dava para mim, que era o vice dele. Se você está numa congregação, e tu pode ter lá um pastor jubilado com você lá, Deus vai dar a visão para você, porque a responsabilidade daquela humilde congregação está na tua mão, então é contigo que Deus vai cobrar. Mas eu fiquei decepcionado. Eu trabalhei ao lado dele, ele poderia me dar uma igreja pelo menos maior, uma igreja que tivesse, vamos dizer aí, uns 500 membros, 200 membros, mas me dá uma igrejinha com 88 membros, sem carro. E eu comecei a pensar: e o pastor Vilmar? Como é que ele estava se virando naquela igrejinha, ele e a irmã Cristina?
Eu saí de uma empresa estatal, eu cheguei lá na cidade, fui lá e aluguei a melhor casa que tinha na cidade. Eu saí daqui com um carro zero. Quem comprou para mim foi o genro do pastor Quinte, um dos genros dele, do pastor Quinte. Fui lá, eu dei o dinheiro para ele à vista, ele mandou buscar lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e veio o carro zerinho aqui na Fiat, na Fipasa, e eu peguei o carrinho zerinho e fui para lá. Toda meu fundo de garantia que eu tinha pego, eu gastei naquela igrejinha lá. Comprei um carrinho para a igreja, um fusquinha que quebrava aquele focinho da frente ali, como é que diz, a tomada ali, e os interiores era só pedra, e eu dizia: Jesus, tu me mandou para cá, mas o pastor Vilmar estava aqui, então tu tem misericórdia de mim. Virei um pastor mendigo, ligava para Criciúma, eles não me ajudavam, ligava para Florianópolis, aqui não me ajudava, ligava para outro lado, Joinville, e não dava, as igrejas maiores não me ajudavam, o que me ajudava eram as igrejas pequenas. Eu virei um pastor mendigo, decepcionado, eu estava frustrado, decepcionado, mas uma coisa eu não deixei de ser: um menino crente, menino que temia Deus, meus 33 anos, 34 anos, fiquei firme. Então José aprendeu a encontrar vitórias em meio de decepções na sua vida. Eu estou falando talvez para você que está decepcionado aqui esta noite, para a irmã que está decepcionada, frustrada, como ouvimos aqui sobre Asaf. Mas que vitória nós podemos encontrar? Primeira vitória, a primeira bênção para você que está decepcionado, está bem atribulado por causa das decepções da vida. Primeira vitória: Deus ainda está conosco. Vamos voltar ao versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José. Acompanhe na sua Bíblia aí. E ele foi homem próspero. E Deus foi comigo próspero. Me fez eu próspero. As regiões lá, tinha cidadezinhas lá, maiores do que a minha, tinha reunião, convidava os pastores presidentes para estar nas reuniões da região, o pastor não ia, porque não tinha condições financeiras. O pastor não pôde vir, porque não tinha gasolina para vir, e não vinha. E eu estava em todas. Tinha um Elades no Rio Grande do Sul, lá estava o Josué no Rio Grande do Sul, numa igrejinha desse tamanho. Como é que é a igreja? A igreja não tinha condição de pagar a minha despesa, mas eu ia. Tinha Elades lá no Paraná, lá estava eu no Paraná. Deus me fez próspero. Então o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, porque as pessoas é que olham para nós e vejam que o Senhor está conosco. Por que todo mundo anda correndo atrás da irmã Vilma? Porque Deus está com ela. Por que todo mundo anda atrás de Pedro e Tiago por aí? Porque Deus está com ele. Pode estar em qualquer lugar, Deus está com ele. Lá em 3 de Maio tem uma irmã chamada Teresa da Pedra. Ela tem uma pedra lá que ela toca lá naquela pedra, ou ela ora em cima daquela pedra, e daí o pessoal lá, não convida a irmã Teresa da Pedra, porque tem muita meninice, muito não sei o quê. Eu disse assim: vou trazer ela aqui para Jaguaruna. Irmã, toda quinta-feira eu quero que a senhora venha pregar aqui, durante 2 meses. A senhora vem? Vem. Liguei para o pastor dela, o pastor liberou ela, ela vinha. Eu nunca vi tanto empresário na igreja como elas vinham atrás da Maria da Pedra, da Teresa da Pedra, e lá Deus passava um anzol e salvava um, salvava outro. Vai lá ver a igreja que está construída em Jaguaruna, com aquela pobreza lá. Deus nos deu uma igreja bonita, mas Deus usou quem? Quem às vezes ninguém dá nada. Glórias ao Senhor por isso. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Ei, vem cá, vai administrar minha casa, vai administrar os meus bens. Estou orando para Deus me dar homens aí inteligentes para botar do meu lado, para nós administrarmos junto esta casa de Deus aqui. Não importa se é pregador, se não é, importa que tenha cabeça para ajudar nós a abençoar esta igreja no sentido administrativo, material, espiritual. Então, na casa de Potifar, era
o Senhor era com José. Mas o que aconteceu quando ele foi levado ao cárcere? Bom, Deus é com ele, mas ele vai para o cárcere. Meu irmão, mesmo em meio às decepções, Deus está conosco. Estás frustrado? O Senhor não te abandonou, Ele ainda continua contigo. Pastor Josué não foi lá na minha casa ainda, mas Deus está lá todo dia. Os pastores da Sé não me visitaram ainda, mas eu quero dizer que o Senhor te visita todas as noites. Isso não é desculpa para mim não te visitar, não. A hora que der a gente vai. Então veja aqui, na casa de Potifar o Senhor era com ele. Mas o que aconteceu quando ele agora é levado para o cárcere? Olha lá no versículo 21 do capítulo 39. Diz o texto: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Quem é que estendeu sobre José a benignidade? Foi o Potifar? Foi o Senhor. O Senhor estava com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Veja, só por ele temer a Deus, Deus coloca um sentimento bom no coração do carcereiro e ele agora passa a ser chefe dos presos. Não foi o carcereiro que por si só quis abençoar ele, mas Deus era com ele e Deus estendeu sobre ele a sua bondade, a sua benignidade. E diz o texto que então alcançou graça aos olhos do carcereiro. Por mais diferente que fossem as situações, Deus estava com José. Por mais diferente que seja a situação que eu passar, eu tenho certeza que Deus será comigo. E assim será com você, com a senhora também. Deus era sempre com ele, e Deus está conosco a todo momento. Ele não nos abandona, não, graças a Deus. Quando nossa posição, quando a nossa situação, quando as nossas alegrias mudam, quando o nosso humor muda, Deus ainda não nos abandona, Ele está conosco. Agora veja, tem um versículo que eu gosto muito, Isaías 41, e quando alguém faz aniversário, e eu vou na casa das pessoas, ou a primeira vez que eu vou na casa de uma pessoa visitar, eu sempre leio esse texto. Alguém disse: será que o pastor José não tem outro texto bonito para ler? Nós tivemos agora o aniversário do Nelson aqui. O Nelson é um menino que trabalha aí, não se batizou ainda, não está na igreja, mas já trabalha aqui na igreja há quase 20 anos. Está aí. Quando eu cheguei, quis mandar ele embora, porque ele fumava, bebia por aí, mas eu comecei a olhar para o coração dele, um menino bom e tal, e abracei ele, puxei ele, e estou ajudando ele no que eu posso. Mas ainda não teve uma decisão. Aí eu disse: Nelson, eu quero ler para ti um versículo que eu leio para todas as pessoas que estão de aniversário. Isaías 41 e 10. Mas eu quero ler com você o versículo 9 e até o 13. Veja o versículo: tu a quem tomei, é o Senhor dizendo, eu te tomei, a quem te tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes. Quer dizer, o Senhor chama dentre os mais excelentes, e ainda disse assim: tu és meu servo, tu és meu servo. A ti escolhi, diz o texto, e nunca te rejeitei. Possa eu estar decepcionado, mas o Senhor vai dizer para mim: tu a quem eu tomei, desde lá dos fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, tu és meu servo. A ti escolhi, não te rejeitei. E ele vai dizer assim: não temas. Por que, Senhor, que eu não devo temer? Porque eu sou contigo, rapaz. Não te assombres. Por quê, Senhor? Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Estás decepcionado? Escuta isso que Deus está dizendo para ti essa noite. Mas isso aqui era lá no Velho Testamento? Não, mas eu estou trazendo agora, para o presente, para agora.
Versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignarem contra ti. Pode arranjar um dente, pode fazer figa, pode jogar pó de cemitério, pode ir lá no macumbeiro, invocar o cramunhão, mas tu é meu servo, eu te escolhi, tu és meu, eu não te rejeitei. E serão envergonhados e confundidos todos os que indignarem-se contra ti, tornar-se-ão em nada. E ele vai dizer ainda assim, ó, e os que contendem contigo perecerão. Deus está dizendo: rapaz, eu sou teu escudo. Tu estás angustiado, decepcionado, mas eu estou contigo, rapaz. Eu que te escolhi, eu que te chamei para cá. Eu estou te preparando, rapaz. Versículo 12: buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. Mas olha a continuação do versículo: e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Deus está dizendo: rapaz, se eu estou contigo, isso aí não é nada, e como não é nada do nada, então fica tranquilo. E ele vai dizer assim, no versículo 13: por que, Senhor? Porque o Senhor te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Glória a Deus. Não existe decepção quando você é temente a Deus. Pode estar frustrado, Deus vai te dizer: eu te tomo pela tua mão direita. É como aquele pai que vai atravessar uma avenida lá de São Paulo, que é a maior capital aí do país, né? Eu acho que São Paulo é a maior cidade do país. E aquele pai pega a sua filhinha pela mão e vai atravessar aquela avenida cheia de carro, passando, e o pai abriu o sinal, ele pega na mãozinha da filha, vai passando, a filhinha está olhando para os prédios, brincando, olhando o carro bonito, o ônibus que passou, mas o pai está segurando a mão dela. Você pode estar sofrendo aqui, caluniado ali, angustiado lá, o pai te toma pela tua mão direita e atravessa. Glória a Deus. Então a primeira vitória é que no meio das decepções, Deus está conosco. A segunda vitória, quando você está nessa crise aí, decepcionado com tudo, Deus está nos dando novas oportunidades. Segunda bênção. Primeira bênção é que Deus está comigo, está com você, nessas crises. A segunda é que Deus está nos dando novas oportunidades. E eu às vezes encontro obreiros que me dizem: pastor, por que fulano de tal pegou a igreja e eu não peguei? Sou mais velho do que ele, a minha carteirinha é tal. E o camarada já errou lá, já fez lá, e como é que deram uma presidência para ele e eu não peguei ainda? Filho, amado de Deus, glória a Deus, vou profetizar para você essa noite. E aqui, ó, os olhinhos abertos. Deus está te dando novas oportunidades. Por que você não foi ainda? Espera, continua temendo a Deus. Olha o versículo 14, vamos ao capítulo 40 de Gênesis, e vamos ao versículo 14, quem é que pode ler? Você olha agora para esse moço, José, cheio de fé, cheio de esperança, porém, estava tão bem na casa de Potifar, agora está dentro de um presídio, e ele já tem a bênção de o carcereiro se gostar dele, porque onde José chegava, todo mundo gostava dele. Na casa de Potifar, o pessoal amaram ele. Os servos de Potifar amaram ele. E quando o Zezinho chega lá no presídio, a gurizada lá gostaram dele. E o chefe lá da guarda botou ele para cuidar dos presos.
Isso é Deus ou não é? E ele se conforma, mas ele passa, depois de um tempo ali, ele passa e vê dois moços que estavam tristes, semblantes caídos. E ele pergunta para eles: o que está vendo com vocês dois? Vocês estavam tristes, onde estavam tão alegres, aí agora estão tão tristes, o que está vendo? Aqui ele começa a aprender a decifrar sonhos. Tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu já fiz algumas coisas e apanhei, porque fiz antes do tempo. Eu aprendi hoje a tudo que acontecer na minha vida, Deus sabe. Eu sou filho dele, eu cuido da noiva dele. A noiva não é minha, é dele. Se acontece qualquer coisa, é assunto dele. Eu boto nele a minha confiança. Diz o texto que ele olha aqueles dois moços. Quem era? Ali é onde ficavam os guardas, os que eram mandados para ali, eram só aqueles que eram do palácio do rei, que ficavam lá na casa da guarda. Eles não iam lá para os cubículos. Quem estava lá? Chefe da cozinha e o chefe da padaria. Estava o copeiro mor e o padeiro mor. Quer dizer, o chefe dos padeiros e o chefe da cozinha. O copeiro, ele provava, ele tinha que cuidar para que o vinho não fosse envenenado, porque o rei ia tomar. Era uma responsabilidade, ele estava perto do rei. Quem pode ajudar mais uma pessoa? É quem nunca viu um político ou quem está pertinho do político? Quem está perto de um juiz, é amigo de um juiz, não pode ajudar mais do que um que está longe de um juiz? Ele tinha que provar o copo, o vinho. O padeiro tinha que cuidar da comida que ia para a mesa do rei. E houve um problema lá, e os dois foram para a guarda, para a casa da guarda, e o rei condenou-os à prisão. Eles estavam lá. Mas naquela noite, enquanto José está nas suas angústias e inquietudes, enquanto ele está, quem sabe, decepcionado, o Senhor continua trabalhando. Mesmo que eu e você não sintamos isso, mas Deus continua trabalhando em nosso favor, porque nós tememos a Ele. E você vai ver então que o José diz para eles: não, tivemos um sonho essa noite, temos atribulado. Sonhei isso. José disse: daqui 3 dias o rei vai te chamar, tu vai dar o copo de novo na mão do rei. Ô sonho abençoado, né? Interpretação abençoada. E o meu? Então conta o meu também. O teu é mais triste. Daqui 3 dias o rei vai levantar a tua cabeça e mandar cortar. E daí? Só que parece que José, ele dá uma vaciladinha, porque ele é humano, como eu e você. Ele diz: já que tu vai, eu tenho certeza que essa é a interpretação que Deus me deu. Deus já estava dando revelações de interpretação para ele, como deu para Daniel e outros lá no Egito, na Babilônia. E agora no Egito Deus dá para ele. Ele pega na mãozinha lá do copeiro e diz assim: por favor, quando tu estiver diante do rei, tu lembra de mim, para mim sair desse buraco aqui. Parece que ele deixou de depender de Deus, ele quis uma ajudinha de quem? Do homem. Não é assim que eu e você às vezes fizemos? Queremos que o homem nos ajude e deixemos, não, vamos cortar o atalho aqui. Tem gente que às vezes quer porque quer uma igreja e Deus ainda disse: não é agora, eu tenho uma coisa melhor para você. E a pessoa luta com aquilo e vai e faz uma politicazinha ali, pega a igreja, daqui a pouco a presidência da convenção está lá tirando porque deu problema na igreja. Porque foi antes do tempo. Deus tinha o tempo, mas foi antes do tempo. E aqui você vai ver que ele disse: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te é implorar, por favor, meu amigo, não me deixe eu aqui nesse lugar. Aí eu pergunto assim, naquele momento, depois que passou, o copeiro, chefe, naquele momento não se lembrou de José. E você vai ver que ele lembrou-se depois.
Mas não foi na hora que ele quis, mas foi na hora que Deus quis honrar ele. Será que não foi Deus que fez o copeiro se esquecer? Sim ou não? Agora veja, Gênesis 41:1. Passaram-se quantos anos ali? Lê no texto. Passaram-se 2, se puder botar na tela lá seria bom. Gênesis 41:1. Passados 2 anos inteiros, não foi um ano e 8 meses, 2 anos inteiros que passou-se. Por que Deus não deixou o copeiro se lembrar de José naquele momento? Por que, meu irmão? Me responda aqui. Não era o tempo dele. O que você responderia, minha irmã? Porque o nosso questionamento é com Deus. Por que, Senhor, que tu abençoa o ímpio e não abençoa eu? Por que tu abençoa o fulano? Por que fulano é abençoado e eu não sou? Teve uma irmã que disse para mim: pastor, eu não sei, eu estou decepcionado, porque Deus parece que não gosta de mim. Eu disse: mas por que, irmã? Aqui de Florianópolis. Porque eu queria ser isso e não consegui ser. E agora eu estou sofrendo, doente. Deus não é onisciente, pastor. Deus não sabe do meu sofrimento. Por que Deus está permitindo isso? Eu disse assim: olha, eu vou te dar um conselho. Quando chegar lá no céu, tu pergunta para ele. Eu não podia dizer mais nada para ela. Pergunta para ele. Quando chegar lá, tu chega lá assim: por que eu sofri tanto? Mas eu pergunto: por que Deus não deixou o copeiro lembrar-se de José naquele momento? Porque o copeiro, quando foi restituído ao cargo e o outro foi enforcado, passou uns dias, ele está ali na presença do rei servindo o copo de vinho. Ele poderia dizer: ô faraó, o senhor permite eu fazer uma colocação aqui para o senhor? Pois não, meu filho, pode fazer. Eu conheci um moço lá na prisão lá, que ele já está lá um tempão lá. Ele foi arrancado do meio da sua família. Ele é um moço bom, todo mundo gosta dele lá, um moço de exemplo, e ele está sendo injustiçado, foi jogado lá. O que o rei poderia dizer para ele? Não, tu é copeiro, então faz o seguinte: esse rapaz, tu acha que ele é de confiança? Sim, faraó, ele é de confiança. Então convida ele para lavar uns pratos lá contigo, traz ele para ali, para ele lavar uns pratinhos lá contigo, lavar louça, te ajudar ali na cozinha, tira ele lá do buraco, tira. Mas por que Deus não deixou o copeiro lembrar-se? Porque Deus tem coisas novas para nós. Porque nós queremos do nosso jeito, mas Deus, aleluia, está nos dando novas oportunidades. Primeiro, Deus está conosco. Segundo, Ele está nos dando novas oportunidades. Depois de 2 anos, simplesmente porque Deus, meus irmãos, Ele tem algo maior para José. Olha lá, depois nós vamos ler lá na frente. Se José fosse lembrado no tempo que ele pediu para o copeiro, no tempo do homem, José seria apenas o quê? Um lavador de prato. José seria apenas um copeirozinho lá, servo do copeiro. Então, em meio a essas lutas que você está passando, de questionamentos com Deus, eu quero te dizer: Deus está nos dando novas oportunidades. É por isso que você vê um menino lá de Jaguaruna, daqui a pouco está na capital. Quantos pastores nós temos? 2.000 e poucos pastores. Por que Deus me tirou de lá e colocou aqui? Não podia ser um outro? Mas Deus se agradou de mim. É só isso que eu tenho que dizer. Poderia ser outro. E Deus está te dando novas oportunidades. Segure aí, porque Deus vai te colocar onde Ele quer, não é onde o homem quer, e nem os teus desejos querem. Terceira vitória: em meio a todas essas lutas da tua vida, Deus está nos pondo por cabeça e não por cauda. Deus está nos colocando por cabeça e não por cauda. Mas os 2 anos depois que passaram-se, foi o momento que Deus fez lembrar-se de José.
Agora ele não seria apenas parceiro do copeiro, e sim ele seria o governador do Egito. Vamos ler Gênesis 41, versículo 9, a seguir, abra sua Bíblia, estou caminhando por fim. Primeira vitória, Deus está conosco, estava com ele. Segunda bênção, Deus está nos dando novas oportunidades. Terceira bênção, terceira vitória, Deus está nos pondo por cabeça e não por cauda. Veja o versículo 9. Então falou o copeiro Mor a Faraó. Quem é que falou? O copeiro Mor, o copeiro-chefe, dizendo: das minhas ofensas lembro hoje. Versículo 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, padeiro Mor. Versículo 11. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. Agora chegou o momento de Deus fazer ele lembrar. Levaram 2 anos. E como ele nos interpretou, versículo 13, assim aconteceu, a mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Os egípcios, eles trabalhavam muito na questão de luas, de astros, para poder dar interpretações, abriu animais para olhar e dar a interpretação, jogavam pedras para ali dar a interpretação de sonhos. Eles eram muito assim, voltados para isso. E agora, eles tinham muitos deuses, eles acreditavam que Deus podia levar eles, Osíris parece que era o Deus que podia levar eles para a morte e castigar eles, como eles podiam viver bem. Então eles tinham uma série de coisas. Mas agora o que é que Deus faz? Faz Faraó ter 2 sonhos. O primeiro sonho, quem lembra? Ele sonhou com 7 vacas gordas. E sonhou com 7 vacas magras. E as magrelas devoravam as gordinhas. Ele se ficou apavorado. Depois Deus permite que ele tenha um outro sonho. Ele viu umas espigas, 7 espigas bonitas, e viu 7 espigas mirradas. E as mirradas consumiam as boas. E ninguém conseguia interpretar no reino. Aí Deus faz quem lembrar? O copeiro. Por que Deus faz lembrar? Porque lá no início Deus deu um sonho para José, que os homens viriam se inclinar sobre ele, que toda a terra ia se inclinar sobre ele. Mostrou sol e lua, estrelas, se referindo aos seus pais. Deus deu esse sonho, mas Deus vai cumprir agora, depois que ele passou por todas essas decepções da sua vida. O que o Senhor quer dizer com isso? Que as promessas que Deus te deu, as promessas que estão na sua vida são vivas, porque foi Deus que te deu, gente. Mesmo nessas decepções todas, o Senhor está com você. Deus te dará novas oportunidades. Tu vai para o cárcere, são novas oportunidades. Mas Deus também te colocará por cabeça e não por cauda. E ele diz: me lembro dos meus pecados, quando fui para a prisão, eu e tal, e lá tinha um hebreu, e os hebreus, os semitas, eram muito ligados, eles recebiam posições dentro do Egito, os egípcios davam para eles posições, então já eram familiarizados.
Vale a pena esperar o tempo de Deus lembrar e agir em nosso favor, sim ou não? Quando Ele e eu e você fizer isso, nós encontraremos vitórias em meio às lutas desta vida. Vamos ler Gênesis 41, 14. Então mandou Faraó chamar a José. Quem mandou chamar José? Faraó. E o fizeram sair logo do cárcere. Fizeram sair logo, quer dizer, depressa, correndo. E barbeou-se. E mudou as suas roupas, colocou perfume, shampoo. Pastor José, estás mentindo, não tinha shampoo naquele tempo. Tinha sim, tinha os melhores bálsamos, enchiam aquelas talhas de água com flor e mais não sei o que, e a pessoa saía dali cheiroso, ficava 3 meses cheirando. Então já tinha sim. Agora, por que José barbeou-se? Porque os egípcios não usavam barba, nem cabelo, eles rapavam tudo. Então ele teve que barbear-se para ir na presença do rei. Trocou a roupa. Quantas vezes José trocou a roupa? Lembra? Primeira vez eles tiraram aquela túnica dele. Primeira vez. Molharam no sangue e levaram para o pai. Sim ou não? Primeira vez. Segunda vez, ele foi para a casa de Potifar, tirou aquela roupa dele, botou a roupa agora do chefe da casa do Potifar. Segunda vez que ele troca a roupa. Terceira vez, bota um guarda-pó vermelho lá, uma calça vermelha, porque vai para a prisão. Mudou a roupa de novo. Agora ele, para ir na presença do rei, vai de roupa suja, vai de qualquer jeito, botou uma roupa nova de novo para ir na presença de Faraó. Parou aqui? Não. O texto vai dizer que tiraram ele, mudou as suas roupas e apresentou a Faraó. Faraó dá daqui a pouco um anel para ele, Faraó dá uma roupa nova para ele, de governador, dá um outro nome para ele, coloca ele por cabeça. Então, meu amado irmão, eu quero dizer para você, em momentos ruins, você esteja vivendo aqui nesta vida, momento de decepção, Deus te capacita para você dar a volta por cima. Pode alguém falar o que quiser de você, nesses momentos aí, ruins da sua vida, que você está vivendo decepcionado, Deus te capacita e faz você dar a volta por cima. Olha Romanos 8 e 28, eu gosto muito desse versículo, eu vou encerrar aqui. Romanos 8 e 28, o que é que diz? Ele começa dizendo, sabemos, Paulo diz assim, irmãos queridos, aqui de Roma, sabemos o que, irmão Paulo? Sabemos, bota na tela lá, e sabemos que todas as coisas concorrem. Outra tradução de Bíblia vai dizer que todas as coisas somam para o bem daqueles que amam a Deus, temem a Deus, amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu me alegro com isso, que nos momentos ruins Deus mostra, tu teme o meu nome, tu é meu servo, tu é meu servo. Então, meu filho, não temas, eu te tomo pela tua mão direita, te levo, te trago, e todas as coisas ruins que jogarem na tua vida, eu transformo elas em coisas boas para você. Você pode receber essa palavra? Então, em todas as decepções da nossa vida, diga para o teu irmão assim, para ele, em todas as decepções da tua vida, profetiza para ele agora, vamos profetizar para o nosso irmão. Todas as decepções da sua vida que você está passando, diga para ele, Deus vai te colocar no lugar que Ele quer. Você pode receber isso em nome de Jesus?
E vai ser conforme a palavra dele. Não é conforme a palavra do homem, é conforme a palavra dele. Meus queridos, eu olho para a vida de José. Depois que eu ouvi aquelas 2 palavras ontem à noite, eu fiquei tocado quando eu comecei a ler esta palavra. Eu vim dizer para você que quem teme a Deus passa também por tribulações. Regozijai-vos quando passardes por tribulação. Ô Paulo, tu estás sendo ignorante, meu filho. Mas essa tribulação valeu a pena esperar? O José esperar, sim ou não? Valeu. Então, se você porventura não passou ainda, e passar por uma tribulação, uma decepção, seja comigo, seja com qualquer um, fica firme, teme a Deus, porque Deus vai mostrar para ti que primeiro Ele está com você, no meio dessa infernalha toda, Deus está com você. Segundo, Ele está te preparando para novos projetos, coisas novas na tua vida. Ou vai pensar que as igrejas que eu passei, porque eu dirijo igreja desde 14 anos de idade, eu era um adolescente, e o pastor Manuel Paulo Evaristo, vamos botar o Generoso lá, ele chamava eu pelo nome do meu pai, vamos botar o Generoso lá, ele tem 15 anos, mas bota ele lá, ele é líder da mocidade aqui na sede, vamos botar ele dirigir lá, e lá eu ia de bicicleta, de charrete, de carona, de a pé, 18, 20 quilômetros, eu pegava uma bicicleta lá em Capivari, eu vinha até Cabeçuda, ali onde tem a ponte de Cabeçuda, descia ali, tinha um lugarzinho chamado Bananal, e entrava lá para dentro, subindo morro e descendo morro, ia lá para atender a escola dominical e um culto à tarde, e depois vinha de bicicleta, pela BR-101, que não era nem asfaltada, era um adolescente, um gurizão de 16 anos, chegava, dava vontade, às vezes à noite, ficava para o culto à noite, e vinha à noite, com aquele negocinho na roda ali, para acender o farol, como é que chama aquilo, um dinamozinho na roda ali, aquilo era pesado para pedalar, a vontade era jogar a bicicleta no mato, e se deitar na faixa, para o carro passar por cima, de tão cansado que estava, e a igrejinha, quanto menorzinha, mais difícil para cuidar, porque você não tem mão de obra, não tem cooperador, não tem nada, você tem que cantar, pregar, falar, dirigir, fazer tudo, e ainda tem uma turma de murmurador e fofoqueiro, que tribulação, mas Deus estava me preparando para coisas maiores, eu sinto o temor de Deus essa noite, aleluia. Você pode estar sofrendo, mas Deus está te vendo. Agora, quando nós sofremos pelos nossos atos errados, não, nós temos que pagar o preço mesmo, porque estamos fazendo errado, temos desobedecendo o que Deus ordena a gente fazer. Claro que nós vamos sofrer, mas nós estamos sofrendo como Zezinho ali, por inveja, por alguém achar que você não deveria estar no lugar que está. Meu irmão, não te preocupe, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita. Gostei de um obreiro, pastor dele, ontem me ligou, pastor, precisava fazer umas mudanças aqui, preciso mudar o obreiro esse e aquele. Sentiu, meu filho? Pode fazer. Mudou lá. Aí o obreiro dele hoje me ligou, pastor, esse que saiu, presbítero, muitos anos dirigindo a congregação. Disse, pastor, eu quero te agradecer pelo carinho que você teve comigo. O pastor me mudou, a minha despedida vai ser na sexta-feira, se o senhor quiser estar com a gente vai ser bom, mas eu quero lhe agradecer, pastor, você foi um bom pastor, um bom amigo, e eu quero dizer para o senhor que eu estou à disposição, vou me congregar lá com o pastor Heraldo lá, lá, mas a hora que o senhor precisar de mim, eu estou à disposição. Eu disse, glória a Deus, porque ninguém fica perpetuamente no lugar, e Deus dá a oportunidade a outros. A próxima oportunidade que eu tiver, eu boto esse menino de novo na obra, boto ele de novo a cuidar de igreja, porque merece.
Agora tem aqueles que quando sai da sua posição, ele não quer mais, não aparece mais na igreja, não vou mais, porque estava ali só por causa de um título, só por causa de uma posição. Enquanto que nós devemos ser servos do Deus Altíssimo. Fica em pé, deixa eu abençoar a sua vida. Eu sei que Deus essa noite falou no teu coração. Talvez a tua luta não seja apenas uma luta, mas seja uma luta familiar. Às vezes a luta tua é uma enfermidade. Às vezes a tua luta é um problema lá na empresa. Teve um irmão que ele ficou decepcionado, porque ele chegou em casa e disse para a esposa assim: fui demitido. Ela disse: o que você fez, homem? Que você foi demitido? Disse: não fiz nada. Mas por que te mandaram para a rua e agora quem que vai pagar o aluguel? Como é que vai ser? Nós vamos para a casa da minha mãe ou vamos para a casa do teu pai? Ô mulher cheia de sabedoria, não? Aleluia, bom é Jesus, né? E ele disse: eu não sei, pastor, agora vim aqui para ver o que o senhor pode fazer. Mas já vi irmãos que aconteceu isso com ele, dele chegar em casa, só hoje, meu bem, foi o último dia do meu trabalho. A esposa abraçar ele e disse: meu filho, quando dá uma coisa ruim, Deus tem uma coisa melhor. Eu vou trabalhar, tu é um cara inteligente, tu vai trabalhar também, nós vamos fazer uns biquinhos aí, Deus vai abençoar. Deus não vai nos desamparar, meu filho, Deus está conosco, Deus vai nos abençoar. Essa mulher é maravilhosa, é ou não é? Não te preocupa, Deus sabe tudo. Nós servimos a Deus, não deixaram de vir na igreja, tudo, daqui a pouco Deus abençoou, fizeram um biquinho ali, outra coisa, Deus abriu uma porta para eles, se tornou um empresário bem sucedido. Ele disse: aquela demissão da empresa me empurrou para cima. No meio das decepções, Deus te levanta. Se você recebe essa palavra, levante a sua mão ou coloque no seu coração. Eu vim dizer para você que mesmo eu, pastor, já tive decepções, mas eu fiquei com Cristo, eu fiquei com o Senhor, e não largo mão. Eu tenho certeza que Deus ainda tem outras promessas para cumprir na minha vida, que vamos chegar aí, daqui a pouco vai chegar. Então coloque na mão de Deus toda a sua vida, e diga para Deus: eu estou aqui para, Senhor, que o Senhor me dê força, me dê graça, para me resistir. Eu sei que não é fácil, a vontade é pedir para o copeiro ajuda, dá uma palavrinha por mim, por favor, mas Deus faz ele esquecer, para você dizer: não, eu dependo de Deus. Pai amado, eu abençoo o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, nós somos uma família, e toda boa família, Senhor, também tem as decepções, tem os momentos difíceis, tem os momentos que a gente passa mesmo. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor olhe por cada um dos teus filhos, das tuas filhas, teus servos, que ora estão lá no monte, dizendo que só o Senhor é Deus, mas daqui a pouco estão lá no vale, clamando e gritando e gemendo. Mas essa noite eu vim dizer que tu estás conosco, mesmo na hora das decepções, mesmo nas horas, Senhor, amargas da nossa vida, de embate, de lutas, que parece que vai arrebentar as coisas, parece que as coisas não vão fluir mais, mas nós dependemos do teu braço, da tua mão, da tua graça, do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. E essa noite, Senhor, eu quero que esta palavra fique gravada no meu coração, no coração dos teus filhos, e nós juntos venhamos a saber que o Senhor é Deus. Amém? Amém? Muito bem. Meus irmãos, amanhã tem um ciclo de oração. Quinta-feira agora, o pastor Marquinhos, que é o novo dirigente das quintas-feiras, tirei o pastor Felipe, ele já tem culto Felipe na sexta e no sábado aqui com os jovens, então botei o pastor